eu queria que você fizesse um resumo aí desse... Óbvio, quem quiser mais informações vai ter que acessar... Olha os destaques. Vai ter que olhar os destaques, que é a palavra que a Mariana mais fala na vida dela. Olha os destaques, você não vê os destaques. Eu acho que se compara essa raiva, a raiva que a gente sente quando a gente recebe um convidado e o convidado não vem com muito tempo, né, Yas? Sim. Já aconteceu mais de uma vez. É triste. Eu esqueci de falar que eu tenho que ir embora em 10 minutos. Não é por isso, não é pelo convidado. Lindona, Não é pelo convidado. seu pé tá amarrado. acorrentado na Não mesa. é pelo convidado. É porque assim, ó, a pessoa vem e fala pra gente assim: beleza, eu vou, mas eu tenho gravação tal hora. A gente precisa respeitar o convidado, né? Então a gente já recebeu gente aqui que tinha um compromisso depois. E a gente, obviamente, precisa respeitar o convidado. É triste, mas a Aí gente a pessoa vai lá, olha o vídeo no YouTube, assim, ó, tá lá, 1h40. Aí, porque não bateu 2 horas, vai lá, credo, muito curto. Eu falo, ô animal, se você assistir, você tá achando curto, assiste, que você vai entender. assistir Cleópatra. Porque a gente sempre justifica. A gente sempre fala assim, olha, ele tem uma gravação agora, tem um compromisso agora, vai precisar ir embora. A gente sempre justifica. Você tá achando pequeno, mas não assistiu, né, o cacete? Aí a galera fala assim, vocês não renderam o convidado. Eu falei, a gente Não renderam, queria. mãos para o alto. Vai render. Vai render o convidado. Mas enfim, eu acho que a mesma raiva do seu olho nos destaques é essa. Quando eu leio isso, eu fico assim, ó. Assiste o vídeo. Assiste o É vídeo! chato. Porque Mas, você faz enfim. com tanto amor e carinho, né? Você tá lá fazendo negócio, você pesquisa, A você gente vai, tenta. grava. A agenda do convidado é difícil. Aí você tenta um dia, consegue, a gente fica tão feliz. Aí a pessoa fala, ai, credo. E são quase 2 horas de papo. É mais que um filme. Nossa. Né? Quase um filme do Harry Potter. É verdade. Né? Não, manda assistir o Poderoso Chefão, sei lá. Pronto. Qualquer coisa. Aí vai escrever também pro diretor. É curto. Nossa, A só próxima isso. vez que alguém mandar assim curto, eu falo assim: termina o tempo assistindo os stories da Pronto. Pega Passa 20 minutos lá vendo os meus destaques. Sim, aí esse destaques, então você disse que fez a parte histórica da coisa, a Sim. explicação histórica. Eu trouxe uma explicação histórica que muita gente não fazia Você ideia, consegue cara. dar um resumão dela pra gente? Consigo, mas eu não vou. Claro que sim. Conseguir, eu consigo. Consigo, mas você não Faz paga sua pra parte. isso. Consigo, Vai mas eu não tô pesquisar, afim. minha filha. Vai pesquisar. Você quer fontes? Arial 12? Não, então, o que acontece? Eu tive a ideia de fazer esse destaque porque, como eu já falava muito sobre vários assuntos e de vez em quando eu tocava nessa ferida do feminismo, o pessoal chegava para mim e falava assim, pô, por que você não explica aí? A gente quer entender o que tá rolando, né? O que aconteceu, o que a gente não sabe. E aí eu fui e dei um background ali do que tinha rolado. E aí eu contei como o feminismo surgiu, né? Vocês querem um resumo? Então vamos lá. Óbvio. O feminismo... expliquei que o feminismo surgiu ali no contexto histórico, né, político da Revolução Francesa. Só que nesse vídeo eu acho que eu não falo sobre isso. Talvez eu até comento muito por alto. Mas alguns historiadores já falam que o feminismo existia muito antes, né? O que chama de protofeminismo, ali pelo século XIV, enfim. Tem uma figura muito conhecida que é a Mary Wollstonecraft, que foi uma das precursoras, digamos assim, do protofeminismo, mas oficialmente mesmo o feminismo veio surgir ali final do século XIX, começo do século XX. E o feminismo ele é dividido em 3 gerações, né? Por enquanto são 3, já se fala numa 4ª geração, 5ª, milésima geração. Falam que a 4ª é a virtual, né? Exato, tem muito disso, né? Ainda se está arrecadando uma base teórica para fazer isso, para falar da 4ª, mas ele é dividido inicialmente em 3 gerações, que são chamadas as 3 ondas do movimento feminista. A primeira, a segunda e a terceira onda, que é a mais recente antes dessa, dizem que é a que a gente está vivendo hoje. A primeira onda do movimento feminista é a onda das sufragistas, né? As mulheres que foram para a rua para pedir pelo direito ao voto e tudo mais. E essa primeira onda, ela ficou marcada pelo sufrágio, né? Foi quando a mulher passou a poder votar. E tem vários nomes que são muito influentes dessa primeira onda, mas um dos mais influentes é uma moça chamada Pankhurst, que ela foi uma das pioneiras ali do movimento das sufragistas. Ela, inclusive, fazia reuniões na casa dela para decidir como é que iam ser as movimentações, a mobilização, enfim. E aí, essa primeira onda, ela vem com esse propósito de pedir por direitos civis, né? A gente quer poder votar, a gente quer poder fazer outras coisas que a mulher não podia fazer naquela época.
O que não se conta dessa história é como tudo isso aconteceu e qual era a motivação e qual é a fonte que o feminismo já começou bebendo desde o seu início, né? Que as pessoas muita gente não sabe. O feminismo ele é um movimento que ele tem origem no socialismo, nas ideias socialistas, de Marx e de Engels, enfim. E, por causa disso, ele se mantém assim até hoje, né? Claro que hoje, por exemplo, nessa terceira onda, né, até os anos 90, surgiram várias vertentes do feminismo. Então, assim, são mais de 20 vertentes. Anarcofeminismo, feminismo liberal, feminismo cristã, afrofeminismo, radical. feminismo radical, enfim. Tem várias vertentes. Mas naquela época, né, o propósito era esse, era lutar pelos direitos civis. E a base que existia ali por trás, a base teórica que existia por trás do feminismo era o socialismo, o marxismo. O feminismo ele puxa muito uma teoria, né, do patriarcado, que é uma teoria que foi explicada por Engels no livro chamado... Eu nunca lembro a ordem do título do livro, mas ele fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E nesse livro ele vai falar sobre essas relações, né, de treta que existe entre os homens e as mulheres. E ele vai falar que a mulher está sempre numa situação de submissão e que ela precisa romper com isso e tudo mais, porque o objetivo é a revolução, sempre. Sempre o objetivo vai ser a revolução. Então ele começa a partir daí, né? E aí você tem essas feministas que são as sufragistas que muitas brigavam entre si justamente por causa do viés de político que existia. Não era simplesmente, vamos lutar pelos nossos direitos. Era uma corrente que tinha como objetivo final a revolução comunista, a revolução de esquerda. Então, várias sufragistas que fizeram parte do movimento no começo caíram fora, porque falaram assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, não é para ser um negócio político. É para lutar pelos meus direitos, não é para ser um negócio político. O que é até uma coisa meio contraditória, porque se você fala de direitos, você está falando sobre política, enfim. Mas aconteceu dessa forma, então... Mas, de repente, elas entendiam que, o direito da mulher política... não pode estar atrelado a nenhum outro interesse. Exato. E isso não está me representando. Era política ideológica, no caso, Sim. né? O problema era a ideologia, porque muitas mulheres não concordavam com a ideologia, então elas não queriam ter o nome delas ali associado. E a Pankhurst, que foi uma das principais sufragistas, ela tem uma história muito controversa, assim. Ela era uma mulher que estava sempre à frente ali dos movimentos, e ela era muito militante, ela já era muito militante. Ela tinha 5 filhas e ela expulsou uma das filhas do movimento porque ela achava que a filha dela não era tão louca quanto ela, assim. Não, você tem que ir para cima, tem que tretar. A mulher tinha escrava em casa, assim, não é escrava, mas era quase. Então, assim, isso é o que marca, em resumo, a primeira onda do movimento feminista, essa busca pelo voto, né, pelo sufrágio feminino. E aí, depois, conquistados os direitos ao voto, né? Uma outra coisa interessante que não se fala também, que é um contraponto aí, é que naquela época os homens poderiam votar mediante algumas condições, né? E uma delas era os homens que votavam como um bônus, uma espécie de bônus ao ônus que eles tinham de servir o país. Então, assim, para o homem poder votar, ele tinha que estar disposto a ir para a guerra. Então, assim, basicamente era isso. Quando as mulheres as sufragistas passaram a lutar pelo direito ao voto, isso não foi colocado em questão. Tipo assim, a gente só quer o bônus, que é poder votar, mas a gente não quer ir para a guerra, a gente não vai para a guerra não, vai tudo lá, eu não vou não. Então, assim, eu brinco dizendo que assim, o voto, ele na verdade não foi exatamente uma conquista, ele foi meio que um presente, foi dado. Porque se elas tivessem um ônus ali para poder votar, e aí tivessem direito ao voto por isso, tudo bem, porque era assim com os homens. Mas com as mulheres não foi, bastava ser mulher que elas poderiam votar. E continuou, né? assim? Continuou. Continuou sim. sendo um bônus para o ônus do homem? Sim, é isso? continuou. Durante algum tempo? Até hoje, assim, né? Até hoje o homem, por exemplo, aqui no Brasil e em todos os outros lugares do mundo, o homem ele precisa fazer o alistamento militar. Se ele não faz, ele se compromete. Ele não pode tirar passaporte, ele não pode prestar concurso público, então ele tem essa obrigação. E ele pode votar também. A mulher não tem, a mulher basta fazer 16 anos, ela pode ir lá e votar em quem ela quiser. Então, essa foi a primeira onda, é um resumo da primeira onda. Na segunda onda,
já que havia sido conquistados os direitos civis, né, o direito ao voto, maior participação na política, nas decisões, na criação de leis e tudo mais, as mulheres agora passaram a pensar em outra coisa. Falaram assim, não, agora a gente vai buscar a ideia da mulher, a situação da mulher no mercado de trabalho. E também vamos falar sobre a sexualidade. Né? Agora a gente precisa deixar claro que a mulher ela pode ser o que ela quiser. Ela não tem que ser mais uma mulher submissa ao homem e tudo mais. E, mais uma vez, isso tudo é porque quando a gente fala assim, dessa forma, fala, mas tudo bem, né? Ué, tem algum problema a mulher ser submissa ao homem? Não. Não é essa a questão. De fato, não tem que ser submissa a ninguém, nem ao movimento feminista. Mas a questão é que o objetivo sempre era, e é bom ter sempre isso em mente, o objetivo final sempre era a revolução. Então, assim, não era porque elas não podem ser submissas ao homem, é porque elas deveriam ser submissas ao Estado. Era sempre ao Estado. Então, na segunda onda, já começa muito essa pauta da sexualidade. E aí você tem na segunda onda nomes muito importantes como Firestone. Depois vai aparecer uma influência ali da Simone de Beauvoir, que é muito mais presente na terceira onda. A terceira onda já é a onda que vai falar sobre ideologia de gênero. Já é a onda que vai dizer assim, você não precisa ser mulher, você pode ser um homem, você pode ser um unicórnio, o que você quiser. E a terceira onda é onde a Simone de Beauvoir é muito mais forte, assim, né? Com aquele livro Segundo Sexo, eu acho, eu não lembro, mas acho que é esse. Que é um livro onde ela vai trazer como se fosse uma espécie de tratado sobre o que o movimento feminista naquela onda deveria fazer. Ela dá todas as diretrizes ali. E aí a terceira onda do movimento feminista ela se pauta a partir dessa ideia da sexualidade, da segunda onda, da sexualidade, da ideologia de gênero e tudo mais. A terceira onda, que é a mais recente, ela já vai vir um pouco mais radical, né? Ela já vem com um discurso muito mais radical. Ela tem uma influência muito forte do movimento punk, que é uma curiosidade que pouca gente sabe. E essa terceira onda é a onda que o feminismo ele já vai se desdobrar em várias outras vertentes, né? Então, você não tem mais só o feminismo. Você tem o feminismo liberal, o anarcofeminismo. Isso é final dos anos 90. No meados dos anos 90, por ali, 2000 e pouquinho. E agora, que como eu estava falando, já se tem notícia de uma quarta onda, que é uma onda que vai vir digital, né? É a organização de movimentos feministas através da internet. Na terceira onda, aí já começa aquela coisa da descaracterização de alguns termos. Por exemplo, puta, vadia. O movimento feminista ele se apossou desses termos para tentar tirar a conotação ruim que tem, né? Então, você tem a marcha das vadias, você vai ter várias sou puta, enfim, essas coisas que elas se apropriaram para tentar dar uma modificada no termo. E aí, essa última onda é a onda mais recente, né? Que é a quarta, que ainda não se... Eu não falo muito dessa onda porque não tem muita base teórica sobre isso. Ainda estão escrevendo, tem muita feminista escrevendo sobre isso. Meu Deus, quero nem saber o que é que vem aí. Mas, enfim, então, em resumo mesmo, é isso. Assim, dava para falar aqui por muitas horas sobre esse assunto, porque tem muita coisa, tem muita nuance aí das ideias, né? Tem muita coisa das mulheres sufragistas que não se fala, como, por exemplo, muita gente fala hoje assim, mas o feminismo, hoje em dia ele pode ser um pouco mais radical, mas ele não era assim, não, ele sempre teve essa essência. Quando você olha, assim, eu lembro que tem um panfleto que foi distribuído pelas sufragistas na época que elas estavam fazendo... Isso foi quando? Assim, pra gente ter uma noção histórica... No final do século XIX ali. Tá bom. Começo do século XX. E falei pra você que data, eu sou péssima. Você fala, que data? Não sei que dia é hoje. Mas foi pra gente ter uma ideia de distância. Então, tem um panfleto que elas distribuíram que elas comparavam homens a cachorros, assim. Tinha muito essa coisa de criticar o casamento, a maternidade, de falar que mulher não precisa ser mulher. Tem a coisa da crítica à heterossexualidade. Elas falam que a heterossexualidade é uma coisa imposta. Ou seja, se fosse para ser uma coisa natural, a gente não seria heterossexual. A gente seria lésbica. Então, assim, tem muita teoria que existe dentro de todo o movimento feminista. Tem muita coisa, você entra em
muitos aspectos aí que, obviamente, se eu fosse falar aqui, ia ficar o dia inteiro. Mas é muita coisa. Então, assim, a minha ideia com esses stories era trazer esse panorama e dizer, Nos próprios olha... stories tem um pouco mais detalhado tudo Tem isso. muita coisa mais detalhada, tem... eu falo lá do movimento da pluma branca, que eu também não vou falar o que é, vou mandar todo mundo pesquisar aqui, porque é um negócio muito pesado. Então, assim, tem várias coisas aí que se você for pesquisar, você vai falar, putz, mas é isso, caramba. Mas você vê que não é exatamente como você... Porque, assim, o feminismo, ele vende muito uma propaganda, que é o que eu falo, assim, que é o que a maioria das pessoas compra, né? Que é a propaganda do, não, mulher tem que ser o que ela quiser, direitos iguais, tudo mais. E isso realmente é maravilhoso. Qual é a pessoa, é o que eu sempre falo, qual é a pessoa em sã consciência que vai achar que a mulher não tem que ter o mesmo direito dos homens? Tem que ter, óbvio. Só que essa é a superfície, né? O que está ali na beira, marginal. Quando você vai entender o que é, de fato, o movimento feminista, como ele se estrutura, qual é a base teórica, de onde ele se origina, qual é o objetivo final, aí você entende que, pô não é só eu quero direitos iguais. Você entende que tem toda uma conotação ideológica, né? O feminismo, ele é um braço do socialismo. E aí, se você não é alguém que compactua com essa ideologia, você é cortado a cabeça fora, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu falo muito dessa minha experiência. O feminismo, ele fala muito sobre, não, é pela mulher, sobre a mulher. Mas qual mulher? Porque eu também sou mulher. Desde que concorde. Mas porque eu discordei, então, assim, tem um movimento aqui no Brasil... Tipo, ou você tá com a gente ou você tá contra a gente. Exato, E não é bem isso, né? Assim, não é esse o ponto. Eu posso... Isso você, pra criar esse embasamento, você pesquisou em livros escritos por feministas. Sim. Até porque não tem muito, assim, temas que eu conheça, não tem uma base bibliográfica muito grande contra o feminismo. Hoje tem mais livros. É mais atual, assim, mas... Tudo isso eu vi lendo as próprias feministas, né? Lendo todas elas. Beth Friedan, a Firestone, a Simone de Beauvoir, que é uma pessoa que tem uma... Eu não consigo entender como as pessoas idolatram a Simone de Beauvoir. É um negócio bizarro. Porque a história dela é muito perversa. A mulher tinha uma relação duvidosa com galera nazista. A mulher era pedófila. Ela fez um monte de merda lá. Fez um monte de merda, assim. Tinha relação, abusou de alunas. Ela teve a licença dela para... ensinar na França caçada, porque ela era acusada de abuso de menor de idade. Então, assim, como é que essa mulher pode ser ícone de um movimento que diz lutar pelas mulheres? É tão contraditório, entendeu? E mais o que eu falei. Mas nunca é o que se fala, né? Mas quem fala. Exatamente, é quem fala. E aí, fala. a partir do momento que aquela pessoa... A gente decidiu que essa pessoa tá com a gente, então qualquer coisa de ruim que haja sobre ela, a gente vai esconder. Pra que não... É aquela coisa, eu não consigo atacar o seu argumento, então eu ataco você. Bem por aí. E a mesma coisa ao contrário. Eu não consigo justificar o argumento, então eu vou endeusar a pessoa, porque aí tudo que ela disser... as pessoas vão ter que aceitar, porque eu ainda usei a pessoa. Então, a gente tem muito isso, enfim, isso vem até hoje, né? A gente vê isso acontecendo. Eu vejo amigos meus, vejo comigo acontecer. De várias coisas, já contei pra Yas, já contei aqui pros meninos isso, já contei lá na rádio também, que assim, já aconteceu de eu estar... de eu ter uma oportunidade de emprego, mas porque ideologicamente não era conveniente eu estar lá. E aí não importa se eu sou mãe solteira, aí não importa se eu sou pobre, aí não importa. Não. Importa que não é legal pro programa. Não pega bem. Não pega bem. E o assunto do programa nem era esse. Nem é esse. Não importa a sua capacidade, Não né? importa, a sua qualidade, não do importa. seu trabalho. São suas ideologias. Que daí não serve pra gente. A gente prefere não... Já ouvi esse tipo de gente... Já ouvi... Não vai trabalhar com ela. Não... mas você anda... Pras minhas amigas da comédia. Mas você anda com a Cris Paiva? Nossa, como é? Assim. Porque eu não... E olha que eu não... Longe disso, não me classifico como direita. Eu me classifico como liberal. Mas o fato de eu não ser esquerda já é o suficiente para que eu não sirva, entendeu? Exatamente. Mas, assim, mais comum, assim, de eu já ter ouvido isso. Não tô falando de 10 vezes, entendeu? Eu tô falando milhares. de... muito. Eu sei. E aí eu falo assim, gente, tá bom então, cara. Você prefere contratar uma pessoa com menos casca, menos histórico, menos capacidade, menos talento, menos o que quer que seja... Porque fica bonito? Então vai, cara. Vai lá, contrata. E depois Se vende, aguenta. então, assim. E depois aguenta, porque vão vir falar mal.
E aí tu Pois justifica por que você contratou essa pessoa, porque eu vou estar na minha casa dormindo. Mas é muito isso. Eu já sofri um boicote no trabalho também por causa dos meus posicionamentos. E esse foi, inclusive, um dos motivos que eu assim, um dos impulsos para que eu falasse, não, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso empreender, eu preciso ter o meu trabalho, uma empresa que é minha, porque eu não quero que as minhas opiniões estejam sujeitas à aprovação de ninguém. Eu quero poder falar o que eu penso. Liberdade de expressão. Exatamente. É por isso que também essa onda de podcast está muito forte agora. Sim. Porque aqui você pode falar Exato. o que você Você quiser. desde que você não cometa um crime, porque quem vai tomar o processo é a gente. Mas você pode falar o que você quiser. Ah, então vocês vão cortar aquela parte, né? Que eu falei, tô zoando. Eu já gravei. Mas isso é muito real, assim. Então, eu falei, pô, eu não quero que as minhas opiniões, eu não quero que o que eu penso, pô, isso sou eu, isso é parte de mim. Eu não quero que isso fique submisso à aprovação de outra pessoa, que eu não sei nem quem é. Tipo, eu não sou obrigada a concordar com você. Eu tô sendo contratada aqui para fazer o quê? Ah, você vai ser copywriter. Beleza, eu preciso escrever um texto? Eu vou escrever. Não importa o que eu penso fora daqui. Mas para as pessoas isso não é suficiente. Né? Você vende a sua alma, você não está apto a assumir aquela função. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. É a caixinha. Ou você tá 100% na Sim. caixinha, ou... E se você mudar de caixinha é porque você é insegura. Exato. Suas ideias não estavam coerentes o suficiente. Você vai mudando. Exatamente. E não tem nada a ver isso daí. Não. Mas sobre o conteúdo do feminismo, o que você falou de tão desconfortável que causou tudo isso? Não, o que eu falei foi isso que eu falei aqui, só que eu dei um pouco mais de detalhes, assim. Mas você é contra o movimento? Por isso? Sou pela essência que ele tem, que ideologicamente eu não aprovo, entendeu? Entendi. Porque tem essa... É porque eu não falei muito de outras questões, né? Quando você fala sobre a revolução, você fala sobre o ataque à família, que são coisas que eu defendo. Não a família tradicional margarina, não, mas a família como instituição sólida que forma indivíduos, ponto. Então, assim... Às vezes é a tia Às e vezes o avô o que indivíduo criou o neto e deram uma base pra Às ele. vezes o indivíduo é a Carol Conká, mas é um indivíduo. Mas você tá entendendo que, assim, exato, não importa quem seja. Eu não tô dizendo que é o pai, mãe, o menininho e o cachorrinho. É a e o base pedaço de familiar. margarina. Tradicional Mas a brasileira. base familiar, entendeu? Outro dia veio uma menina falando pra mim assim, eu falei... Eu não lembro, eu falo isso algumas vezes. Aí eu tava falando alguma coisa e eu disse assim, olha que eu nem sou feminista, mas eu tal coisa. Aí a menina comentou assim, Cris, você não pode falar que você não é feminista, você é uma guerreira, você tem uma vida tipo de superação, você passou por um monte de coisa, você luta, você trabalha lá, você é feminista assim. Aí eu falei, não sou. E é exatamente porque eu sei o que isso significa que eu não sou. Exato. A partir do momento que eu descobri o que é o movimento, que eu entendi de onde ele vem e qual a sua função social, e não, como você disse, não a superfície, não a bandeira. Porque a bandeira é linda. Sim. A bandeira é linda. Se for só pelo que diz, mas até aí, pelo que diz, a menina vai parar no meio do parque com o estuprador e tá acreditando no que ele diz, entendeu? Exato. Até aí eu passei 7 anos casada com um cara acreditando no que ele dizia. Então a gente acredita no que as pessoas dizem. Sim. E muito mais, assim, como eu falei pra você, não é só pela base que ideológica que existe que eu não concordo. Não é só por isso. É isso, especialmente, porque não tem nada a ver, os princípios não tem nada a ver com aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. Eu não acho que destruir a família, que é um dos principais objetivos do feminismo, quando a gente fala sobre revolução, isso tá lá, não é isso que eu acredito. Mas é mais do que isso, é porque eu vejo como ele funciona na prática, né? Você falou aí que a pessoa chegou e falou, você tem que ser? Não tenho. E uma vez eu fui cobrada isso no Twitter, na época que eu nem falava muito sobre feminismo ainda, eu falei que não era feminista, e aí uma moça que era líder do Fêmen aqui no Brasil, que é um dos maiores movimentos feministas do mundo, né, dos maiores grupos, ela falou pra mim, sabe o que eu acho? Acho que você deveria ser estuprada, porque aí você vai aprender como o feminismo é importante. Eu falei, pois é, você tá entendendo por que eu não sou? Por isso. Porque, Aí assim, cagou. não é sobre mulheres, é sobre mulheres que pensam como eu. É sobre mulheres que abraçam a mesma causa que eu. Sim. E eu não abraço, eu não acredito nisso, eu não defendo. Quer dizer, se o meu voto não é no candidato que você defende, então eu sou tratada como homem, e o homem do pior tipo. Sou tratada como macho escroto, porque foi isso que eu fui tratada. Se a pessoa vira pra mim e deseja que eu seja estuprada pra aprender alguma coisa, ela tá achando que eu sou o quê? Só porque eu discordei, entendeu? Então, assim, muita gente pergunta, Mari, tudo bem, o feminismo tem lá a sua base teórica que você não concorda, mas, poxa, mas o feminismo hoje é a mesma coisa. E eu, ser bem sincera, eu acho que cada dia é pior. Cada dia se torna muito mais
opressor. Para mim, esse é o grande problema. Porque as pessoas, o feminismo, ele se pauta em ser contra a opressão, mas ele é opressor. Basta você dizer que não é feminista, você vai ser oprimida. Então, assim, é um movimento que diz que você não pode ser subserviente ao homem, mas ele quer que você seja subserviente a um monte de mulheres que vai dizer o que você tem que fazer. E eu não quero ser subserviente a ninguém. Eu quero decidir a minha própria vida, eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero ter as minhas próprias opiniões, sem ter que estar preocupada em agradar um movimento ou outro, porque eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa. Esse é o grande problema do movimento feminista e de todos os outros coletivos, é que ele descaracteriza você como indivíduo. Ele não olha para a Cris Paiva, ele olha para a Cris Paiva que tem franja. Então, todas as mulheres com franja têm que se unir. Não é isso. Antes de ter franja, eu tenho uma cabeça, eu tenho um cérebro, eu tenho um coração, eu sou um ser humano, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida. Então, assim, eu não me resumo a isso, a essa característica. Eu não me resumo a ser mulher, eu me resumo a ser um ser humano. Sim. Porque se eu vir uma outra mulher fazendo uma cagada, eu não vou acolher essa mulher porque ela é mulher. Para mim, isso não faz o menor sentido. É por isso que me assusta muito essa coisa da... Eu até entendo a ideia da sororidade quando você fala, vamos se juntar. Sim. Pô, a gente já passou por toda... Vamos se juntar. Beleza. Mas, na prática, o negócio é muito diferente. Sim. Então, assim, se eu vejo uma mulher cometendo um crime, se eu vejo uma mulher oprimindo alguém, se eu vejo uma mulher fazendo uma coisa que um homem também faria, eu vou defender essa mulher porque é mulher? Ou então eu vou defender essa pessoa porque ela é negra ou porque ela é indígena? Não! Eu vou olhar para o que ela fez e vou condenar como eu condenaria se fosse qualquer outra pessoa, porque aquilo está errado. Então, esse é o meu maior problema com os movimentos coletivistas, de modo geral. É que eles tratam você não como uma pessoa, com as suas particularidades, com a sua vida, com os seus desejos pessoais, com, né, os seus sonhos e tudo mais. Ele trata você como parte de um movimento e que se você não segue a cartilha, se você não reza o Ave Maria como eles querem, você vai ter a cabeça cortada fora. Mas em todas as vertentes, é assim? Eu acredito que sim. Pelo menos todas as vertentes que eu estudei, porque, na verdade, a base é a mesma. A vertente é só uma maneira de especificar certos grupos. Né? Você fala de feminismo negro, você está falando de mulheres feministas que também têm afinidade ali por causa do movimento negro, enfim. Uhum. Então, ele só se agrupa, né? Assim, se forma grupos, mas, no final das contas, é tudo a mesma base, a base coletivista. E a minha crítica é ao coletivismo de modo geral por isso. Porque eu não sou um grupo, eu sou uma pessoa. Né? A Ayn Rand fala uma frase que a gente conhece de cabo a rabo. A menor minoria do mundo é o indivíduo. Sim. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas com a Ayn Rand por vários motivos, mas nesse ponto ela acertou em cheio. A menor minoria sou eu. Então, se eu não sou respeitada como indivíduo, por que eu acho que alguém vai me respeitar como grupo? Né? Porque, assim, grupo não pensa. Grupo não tem uma identidade. Grupo não tem um RG. Grupo é grupo. Grupo pode ser qualquer coisa. E pode não ser nada. Agora, eu sou uma pessoa, entendeu? Então, eu quero ser respeitada como pessoa. Uhum. Então, esse, para mim, é o principal ponto, assim, que me afasta muito dessas ideologias coletivistas de esquerda, porque a esquerda, ela é coletivista em essência. Então, é por isso, assim, porque eu penso que, para mim, eu não quero ser escrava de ninguém. Sim. Eu não quero ser escrava de movimento nenhum. Eu sou eu tenho as minhas ideias, hoje eu penso isso, amanhã pode ser que eu não pense mais, tá tudo bem. E eu não quero ser cobrada por isso, porque eu mudei de ideia. Porque eu pensava, não quero. Eu não quero que ninguém fique aqui dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, é uma coisa que eu sempre falo, se você tá vendo ali um movimento que diz que para você ser livre, você precisa se submeter a tudo que essas pessoas querem que você submeta, então o objetivo não é liberdade.